Olá, meus caras radioativos. Aqui quem fala é o Homem Tóxico. E bem-vindos ao canal Reator Nuclear. Energia nuclear de hoje é O Pálido Olho Azul, filme dirigido por Scott Cooper e estrelado por Christian Bale. Vamos conferir as diferenças entre o filme, lançado agora em 2023 pela Netflix, e o livro homônimo, lançado em 2003 e escrito por Louis Bayard. Mas antes de mais nada, deixe-me comentar sobre o filme. É bom? É ruim? Tem lacration? O livro de Louis Bayard, que deu origem à adaptação, conta uma história de mistério ambientada em 1830, especificamente na Academia Militar dos Estados Unidos da América, academia essa conhecida como West Point, e protagonizada pelo policial aposentado Augustus Lander. Lander é chamado pelos superiores da academia para ajudar a investigar o assassinato de um cadete, que além de assassinado, teve seu coração arrancado. Augustus Lander é auxiliado por um dos jovens cadetes de West Point, ninguém menos do que Edgar Allan Poe, na época ainda um poeta em início de carreira. O livro é dividido entre capítulos, que ou são as narrativas de Lander, escritas em primeira pessoa, como se fossem suas memórias, ou são os relatórios escritos por Poe e então entregues a Lander sobre suas aventuras enquanto auxilia o detetive. Nesses relatórios, Poe desvela sua crescente afeição por Lia Marks, uma bela dama de passagem e filha do legista da academia. A história é obviamente fictícia, mas é inspirada naquele curto período que Edgar Allan Poe passou em West Point, em 1830. Além disso, o nome do detetive, Lander, foi inspirado no conto O Chalé de Lander, também de Edgar Allan Poe, e o nome de Lia, que é uma redução de Leonor, foi inspirado no conto de mesmo nome, sendo ela a musa de Poe, como símbolo do belo, verdadeiro e do amor ideal. É um bom livro com uma boa história de mistério que tenta capturar e inserir o mórbido, que era uma característica muito constante nos poemas de Edgar Allan Poe. Particularmente recomendo o livro de Louis Bayard. E o filme? Ele é bom? Sim. Por alguns motivos, que vou dizer agora. Ótimo elenco, que tem nomes como Robert Duvall, Harry Melling, que está ótimo como poeta, e a bela Lucy Boynton, que também é uma ótima atriz. Também a ambientação da história, que é muito semelhante ao que eu imaginei enquanto eu li o livro. E os diálogos, que são muito semelhantes ao trabalho original. E vale mencionar outro ponto positivo: o respeito ao material original, ao livro O Pálido Olho Azul, de Louis Bayard. Apesar das diferenças que irei mencionar, muita coisa foi mantida, como as personalidades e características dos personagens, e outros elementos ainda que também vou falar. E o melhor de tudo, algo que nesta época atual conta muito: não tem lacração, gente, não tem lacration, não tem lacrate. Isso já é ótimo, isso já é um motivo suficiente para qualquer pessoa que esteja querendo ver um filminho em casa querer dar uma olhadinha em O Pálido Olho Azul. Enfim, vamos às principais diferenças entre o livro e o filme da Netflix, mas já aviso com muita antecedência que vai ter que ter spoilers. Não tem como fazer isso sem falar dos spoilers, gente, é óbvio. Então vai lá, assiste primeiro o filme e depois volta aqui. Se você ler o livro, melhor ainda. Nossa, muito melhor. Até recomendo que você faça isso. Faça o que eu fiz. Assista o filme e leia o livro. Aí você compara aqui comigo quais são as diferenças. Você encontrou outra diferença que eu não encontrei. Beleza? Mas já aviso, vamos ter spoilers. Diferença número 1. Algo que é notável é a quase ausência das conversas entre Augustus Lander e Edgar Allan Poe. Comparado ao livro, no filme há muitas poucas conversas, pois é nas relações entre eles, nos debates e discussões, é que eles vão criando uma relação de amizade e mais tarde até uma relação de pai e filho. Não é que no filme não tenha essas conversas, comunicações, mas senti falta de mais bate-papo entre eles. Diferença número 2, sobre a filha de Lander, a garota chamada Matilde. No filme, Matilde ou Matt aparece em cenas muito rápidas,
como em flashbacks de Landor, e só no final conhecemos o trágico destino de Matilde. Na obra de Berde, no entanto, Landor é recordado diversas vezes sobre Matilde, que todos em volta dele entendem ter fugido de casa, até o momento no qual Landor recorda dela quando bebê. No plot twist final, quando é revelado o verdadeiro destino de Matt, o leitor tem um impacto muito maior do que o espectador. E antes de ir para o próximo ponto, já peço para vocês dar aquela curtidinha no vídeo para ajudar o canal, ok? Beleza? Muito obrigado. Diferença número 3. João Pepé, o ocultista. No filme, é Robert Duvall quem interpreta o ocultista, é um conhecido de Landor chamado João Pepé. O momento é curto, mas é muito interessante, pois aprofunda o caráter gótico da história. Todavia, no livro, Bayard não chama este personagem de Pepé, mas sim de Paw Paw, e Paw Paw é um indígena criado por brancos. Quando seu pai adotivo faleceu, deixou-lhe uma boa fortuna. Com uma boa educação e uma boa fortuna como herança, Paw Paw decidiu se enveredar nos caminhos do ocultismo. É um personagem interessante no livro, mas que possui pouco espaço em ambas as mídias. Diferença número 4. A casa da família Marquis. Landor e Paul são convidados a jantarem na casa da família do legista da academia, Dr. Daniel Marquis. Aproveitando uma deixa, Landor começa a investigar o armário dos Marquis em busca de pistas sobre o assassino do cadete Loar Fry. No filme, a mãe, a senhora Julia, interrompe Landor abruptamente e eles iniciam uma conversa. Uma conversa tanto ameaçadora, vamos dizer assim. No livro, o escritor preferiu uma interrupção mais perigosa. Enquanto estava no armário escuro, Landor foi atacado por trás por alguém com uma espada. A arma chega a furar o casaco dele algumas vezes antes dos atacantes aparecer sem ser reconhecido. O detetive sai da escuridão assustado e com a roupa toda furada e rasgada. Em ambas as ocasiões ele encontra o uniforme do tenente Joshua Marquis, morto há alguns anos, que serve para montar o quebra-cabeças do mistério. Diferença número 5. O depósito de gelo. Tanto no trailer quanto no filme aparece uma casa enorme diante de Christopher Bale. Aquele é o que se chama de depósito de gelo. Em inglês, Ice Holds. Eu sei que é meio estranho ver um depósito de gelo com tanta neve em volta, mas Beard pesquisou sobre West Point com dados oficiais, então para mim tá tudo bem. No filme, Landor desce ao porão do depósito e encontra o círculo no chão e desenha as marcações, hesitando em um triângulo dentro de um círculo, revelando que houve um ritual ali. No livro, porém, Landor encontra as marcações fora do depósito, ao lado, meio como se fosse um quintal ali da casa. E a descrição dá a ideia do círculo ser muito maior. Não somente, August Landor necessita desenhar diversos pontos para descobrir o círculo e o triângulo. Pontos esses que eram marcações encontradas por ele e por Paul. Demorou um pouquinho para falar a verdade, viu? Diferença número 6. O fim dos irmãos Marquis. No filme, Landor encontra os irmãos Marquis, Leah e Artemus, e sua mãe Julia, diante de Paul justamente onde estava o círculo do início do filme. Logo em seguida, Leah morre com o impacto de um pedaço de madeira e Artemus morre no desabamento do teto em chamas. Na obra escrita, Landor não encontra os Marquis em um porão de depósito, mas sim um subterrâneo de gelo muito mais abaixo do depósito, e num local que parece ser um tanto maior. Quando Leah é interrompida por Augustus Landor, a personagem do livro tenta devorar o coração de Loar Frey de uma vez só, tentando acelerar o ritual satânico. Ela acaba por engasgar e sufocar com o coração, caindo desmaiada. Seu irmão, Artemus, tenta salvá-la através de uma traqueostomia. Ele erra o procedimento, ele corta uma artéria, despejando sangue por todo lado. Então Leah morre por asfixia e por hemorragia. Enquanto Artemus chora pela irmã, o teto subterrâneo não aguenta o calor das chamas das tochas que estavam acesas para o ritual.
e acaba desabando, deixando quilos de gelo se espatifarem sobre ele e sobre a irmã, esmagando-os. E este é o terrível final de Artemus e de Lia Marquis. Lembrando que a mãe de Julia Marquis, apesar de estar presente no ritual, sobreviveu. Chegando aqui no final, vamos para a diferença número 7, o foco da história. Algo que ficou perceptível quando olhamos para as duas obras é a diferença da natureza das histórias. Na obra cinematográfica, o elemento mais importante é a própria investigação de Landor, que acaba desembocando no plot twist. A presença de Edgar Allan Poe é apenas um tempero, um diferencial que a distingue das demais histórias de mistério. No livro, é justamente o contrário. O autor é nitidamente fã do poeta gótico e sua intenção foi desenvolver uma história, seja qual for, na qual ele pudesse criar e usar um personagem com as características de Edgar Allan Poe. E ele soube explorar tal personagem através dos olhos de August Landor, como se Landor fosse um avatar do próprio escritor, ou seja, o próprio Louis Bayard que está examinando e criando uma relação de amizade com Edgar Allan Poe dentro da sua ficção. A própria história de investigação foi criada com influência dos diversos elementos dos contos e poemas de Edgar Allan Poe. E é isso, meus caras radioativos. Gostei bastante do filme, dou nota 8, mas o livro é muito melhor. Talvez se tivessem feito uma série de TV com uma temporada, a nota poderia chegar a 10, pois teria mais chance de se igualar à profundidade da obra de Louis Bayard. Antes de terminar o vídeo, vale a pena recitar o poema que Poe diz ter sonhado no livro, que inspirou o título da história. No filme, não dão tanta importância a ele, mas eu achei interessante. Vamos lá. Em meio aos esplendores dos bosques circassianos, em um riacho escondido salpicado com o firmamento, em uma lua partida e escondida, encoberta pelo firmamento, as donzelas suaves de Atenas se expressaram, sussurrando obediências em acanhamento. Lá encontrei Leonor, sozinha e delicada, no abraço de uma nuvem lacerada em prantos. Muito atormentado, não pude senão abandonar-me à donzela com o pardo olho azul, ao demônio com o pardo olho azul. No livro, Poe conta a Landor que foi sua mãe quem revelou o poema, sua mãe morta há mais de 20 anos. Uma pequena observação também. No filme, tanto Lia Marquis, interpretada pela belíssima Lucy Boynton, quanto Poe, interpretado por Harry Mellon, possuem o pardo olho azul. E basta, né, gente? Fico por aqui e aguardo a sua curtida, se ainda não curtiu. E comente o que achou do filme. E comente também o que você está lendo agora, seja livro ou seja quadrinho. Dê uma dica pra mim aí. Sejam fortes, sejam tóxicos, fiquem com Deus. E eu parto deixando aquela radiação tóxica a todos. Até a próxima.